Fala Bahia pela Bahia FM, Bahia FM Sul, dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos ao governo do estado da Bahia. Hoje a gente recebe aqui, com o maior prazer, o candidato Kleber Rosa, do PSOL. É o nosso convidado hoje, não só aqui na Bahia FM, mas também no nosso portal ibahia.com. E já dou boa noite a ele, boa noite, candidato, bem-vindo à Bahia FM e ibahia.com. Boa noite, Emerson. Boa noite aos ouvintes do ibahia.com. Para mim é um prazer estar aqui, né, conversando com essa audiência enorme. Então me coloco à disposição aí para a gente fazer esse bate-papo. A primeira pergunta básica: por que e para que ser senador da Bahia? Ser governador da Bahia, perdão. Obrigado. Eu me confundi porque eu conversei também com a Tâmara do PSOL, então vamos lá. Pois é, Senado também nós temos uma excelente opção, Tâmara Azevedo, numa chapa coletiva, junto com o professor Max, de Itabuna, e Zen Costa, que é servidor da Embasa, também de Itabuna. Então, o sul da Bahia aí bem representado na nossa chapa para o Senado. Bom, ser governador porque alguém precisa defender o povo. A gente vê uma série de candidatos tratados como prioritários por conta do volumes de campanha, por conta dos apoios, mas na verdade eles disputam, né, as grandes obras, enquanto o nosso povo vive embaixo da ponte. Isso é um dado real e é um dado triste, que essas pessoas continuam não enxergando aquilo que é urgente e que é fundamental para a nossa população, que é a fome, que é o emprego, que é o direito à moradia, que é o acesso à terra. Então nós precisamos fazer uma reforma agrária garantindo a ampliação da política de agricultura familiar, assentando o trabalhador e a trabalhadora rural no campo. Então alguém precisa defender o povo, alguém precisa fazer uma política de inclusão social de verdade. Por isso eu quero ser governador da Bahia, para fazer o melhor governo da história desse estado. Candidato, na semana passada nós conversamos em uma entrevista no G1 Bahia. Essa entrevista está lá, viu gente? Vocês podem conferir, G1 Bahia, está lá o bate-papo nosso com o candidato Kleber Rosa. E o senhor falou durante a entrevista, um pouco no início da entrevista, desse tripé importante para qualquer estado, né? Saúde, educação e segurança. Sim. E naquele momento, eu inclusive diria ao senhor que eu incluiria aí também emprego. Depois o senhor acabou falando de emprego. O que mais chama a sua atenção hoje, caso, né, o senhor seja eleito governador da Bahia, qual o primeiro ponto desses aqui o senhor vai atacar? Emerson, não é tarefa fácil escolher entre tantas prioridades. Eu incluiria também aí a água e saneamento básico como algo também urgente para a nossa população, porque o acesso à água e o direito ao saneamento básico acaba tendo também a ver com saúde. Isso, né? Incide diretamente na saúde, incide também na fome, porque o acesso à água, por exemplo, em regiões que a gente sabe, do semiárido, por exemplo, isso causa fome, isso compromete a vida das pessoas, né? Então, o saneamento e o acesso à água também é um elemento fundamental. Não é fácil escolher entre tantas questões urgentes, tantas questões prioritárias, escolher um. Mas eu diria que, se tiver que escolher, eu escolheria como algo prioritário aquilo que incide diretamente na vida propriamente dita das pessoas, que é a segurança pública. A gente tem... Aliás, o senhor é policial, né? Eu não abri dando o currículo, porque todo mundo já conhece o currículo do Kleber Rosa, e como a gente só tem 30 minutos, a gente vai logo pro início do jogo. Pois é, eu sou investigador da Polícia Civil há 22 anos, sou fundador e idealizador do movimento dos policiais antifascismo, que é um movimento que reúne no Brasil mais de 500 policiais, trabalhadores da segurança pública, na verdade, de todos os segmentos, de todas as categorias, de agentes, né, e polícia penal, guardas municipais, a policiais federais, oficiais, delegados. E é um movimento que reúne policiais, que traz um conteúdo crítico ao modelo de segurança pública, que na verdade é um produtor de mais violência. Essa que é a realidade. O Estado, ele atua nesse modelo vigente
praticamente naturalizado no Brasil todo, estimulado ainda de forma mais violenta por esse presidente aí, mensageiro da violência e mensageiro da morte. E nós precisamos inverter essa lógica. Então, para mim, a segurança pública ela termina sendo urgente e é a prioridade dentro das prioridades. Então, pensar uma nova segurança que garanta estado de paz social, que coloque a investigação policial à frente da atuação para enfrentar a violência sem produzir mais violência, eu diria que seria a nossa prioridade número 0. O candidato, eu peguei durante o nosso Fala Bahia, eu pedi para muitos ouvintes mandarem perguntas e recebemos várias perguntas no nosso zap, só lembrando, viu gente, o nosso zap aqui é o 988688870 e também para o meu Instagram, Emerson José Oficial. E já que você está falando de segurança, tem uma pergunta aqui de um anônimo, evidentemente ele não se identificou, só vai saber por quê, lá do Nordeste de Amaralina. Candidato, o tráfico manda aqui no bairro. Tenho 3 filhos homens e acho que vou perder meus meninos para o crime. Cansamos de promessas. O senhor tem um filho de 25 anos, eu também tenho um filho. Há saída para um pai desse, candidato? Olha, eu sou do Nordeste de Amaralina. Eu vivi minha primeira infância no Engenho Velho da Federação, mas vivi a minha adolescência e minha juventude no Nordeste de Amaralina. Conheço cada canto do Nordeste de Amaralina, da Chapada, do Vale das Pedrinhas, do Nordeste propriamente dito, Areal. Então andava mesmo molecando pelo bairro e depois dei aula no Nordeste de Amaralina, né, no Beco da Cultura, fui professor do Colégio Zumira Torres, no Beco da Cultura, que inclusive fechou, e depois trabalhei na 28ª delegacia no Nordeste. Imagine a minha relação com o Nordeste Amaralina. Morei, né, vivi, trabalhei como professor, trabalhei como policial. E a realidade que se abate sobre o Nordeste é uma realidade que hoje está posta nas periferias de Salvador de uma forma geral, mas para além disso, está presente nas periferias das grandes cidades do interior também. A gente tem um processo de organização criminosa em torno do tráfico de drogas, e uma disputa por setores. Né? E no interior está acontecendo isso só nas grandes cidades ou o senhor também nota que as pequenas cidades também já estão sofrendo? Na verdade é nos centros urbanos da cidade do interior. Né? Nas pequenas também. Nós temos Maragogipe, por exemplo, aqui perto, né, que passa por uma situação gravíssima de violência. E o que eu preciso dizer para esse pai é que, primeira coisa, a família é fundamental. Eu me considero, eu estava dando uma entrevista tem uns 2 dias e o jornalista me perguntou quem é Kleber Rosa. E eu disse a ele, olha, eu costumo me dizer que antes de qualquer coisa eu sou um sobrevivente. É dessa forma que eu me enxergo. Quando eu penso sobre a minha vida, sobre quem eu sou sou alguém que conseguiu sobreviver. Quando eu saí do Engenho Velho da Federação, eu tinha 13 anos de idade, e eu tive depois, fui chegando às notícias, né? Kleber, você lembra de Bel? Claro, brigou comigo. Bel morreu. Você lembra de Bitelo? Morreu. Eurico? Morreu. Sabe o que é você olhar para a sua infância, para aquelas pessoas que empinaram... morte violenta. Tudo morte violenta. Que empinaram a raia com você, que jogou bola, que jogou gude, que pivetou, como a gente costuma falar na periferia. Uma curiosidade, eles se envolveram no crime ou foram vítimas? Pois é, o problema é o seguinte, envolvendo ou não envolvendo, todos nós somos vítimas da violência. Todos nós somos submetidos a uma lógica de violência. E aí eu olho para trás e penso, o que faltou para mim? É mera estatística. Eu sou um mero sobrevivente. Eu apenas segui as estatísticas, né? E eu estive de um lado da estatística. Óbvio. E por isso eu falo de família. Por isso que eu falo de família. Eu digo o que foi que me salvou. Eu vou dizer o que foi que me salvou. O que me salvou foi meu pai, que apesar de não ter estudado, ele disse, meu filho, vocês têm que estudar. Não tinha condições de garantir o livro, que na época era pago, não tinha livro didático de graça, não tinha condições às vezes de comprar o sapato, eu revezava o sapato com meu irmão, mas ele dizia, estude. E aqui entrou aqui, ó, estude. Então eu digo que a educação me salvou, a orientação, a presença paterna me salvou. Então a família ela é muito importante. Nem sempre é suficiente, porque o universo em que a gente está submetido
né, que as pessoas estão submetidas, de abandono social, de ausência do Estado, nem sempre a família consegue dar conta e a família, obviamente, não pode ser responsável por tudo. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para esse pai é que se mantenha perto dos seus filhos, que dialogue abertamente, que cuide, que não descuide da educação e que não descuide dos aconselhamentos e da orientação, antes de qualquer coisa. Mas no que diz respeito ao papel do Estado, nós precisamos, aí eu vou dizer, o Estado precisa invadir a periferia com políticas públicas. Não só invadir com polícia. O Estado precisa garantir nas periferias programas de inclusão social, programas de primeiro emprego, programas de acesso à arte, à cultura, à educação. A periferia pulsa de cultura, a periferia pulsa de arte. Percebe? E as pessoas são simplesmente... Não, os grandes movimentos culturais nossos saem da periferia. Pois é. Culturais, musicais. Pois é. Então o que é que acontece? O Estado precisa ocupar as periferias, mas não ocupar só com o braço da segura. Teve uma notícia recente, vocês devem ter acompanhado, de um garoto de 8 ou 9 anos que ligou para a polícia dizendo: me ajude porque eu estou passando fome, a gente está com fome aqui, não tem nada. Observe, quando um garoto, quando uma criança liga para a polícia para pedir ajuda por causa da fome, significa dizer que a única presença do Estado que ela enxerga é a polícia. Significa que a ausência do Estado no que diz respeito a uma atenção social para o enfrentamento à fome não está presente. Então, a violência ela não é um produto que surge do nada. Ela é resultado de um processo de exclusão. É por isso que a violência está circunscrita quase que na sua totalidade a bolsões de abandono, bolsões de exclusão social, né? Onde o Estado não se faz presente, onde o desemprego é alto, né? Onde não há acesso à educação de qualidade, onde as pessoas não têm oportunidade de trabalho. Então o Estado precisa se fazer presente. Não tem mágica, não tem mágica. Eu fui perguntado outro dia por um radialista também: mas o senhor tem que dizer isso aqui, o que é que vai fazer de imediato? Eu digo, não tem solução mágica. Quem está dando solução mágica está enganando as pessoas. Agora, óbvio, nós precisamos pensar na ação policial com inteligência. Aí eu digo, precisamos investir e inverter a lógica. Precisamos garantir que a polícia atue na linha de frente com investigação. É dessa forma que a gente consegue desbaratar os grupos organizados e incidir nesse aspecto especificamente. Mas a médio prazo é necessário inclusão social. É necessário garantir futuro para o nosso povo. Nossos jovens, eu vi, eu acho até que foi você numa entrevista anterior que citou que um garoto falou assim: não, eu quero ser traficante. Foi com me parece que foi com o candidato a governo, Assemineto. Foi. Eu perguntei para um grupo de meninos num bairro que eu estava popular, com um amigo meu, e o filho de um amigo dele, né? Eu perguntei: você quer ser o quê? Ah, quero ser jogador de futebol, outro, eu quero ser cantor, e você? Eu quero ser traficante. Pois é. Eu quero ser traficante, porque eu quero ter as melhores mulheres aqui da minha comunidade, ter carro novo e andar com ouro. E aquilo me entristeceu muito. Mas entristece, sabe por quê? Porque essa é a referência de futuro. Essa é a referência de sucesso. Eu concordo comigo, candidato, só complementando, né? Eu disse para ele: mas o traficante, o criminoso tem uma média de idade baixíssima, vai morrer com 22, 23 anos, não tem problema, aproveita a vida enquanto tiver. Pronto. Tem a ver o que nós estamos falando é de perspectiva de futuro. Nós precisamos resgatar os nossos jovens para o direito. Quando a gente fala em direito ao futuro, o que é o direito ao futuro? Direito ao futuro é o direito de você planejar a sua vida para além. Sabe? É quando você tem perspectiva que você planeja hoje. Se a sua perspectiva é ver todo mundo ao seu redor morrendo, a sua perspectiva é morrer. Não tem como. Nós estamos falando de aspecto da humanidade que passa também pelo aspecto psicológico, pelo aspecto ideológico também daquilo que você vê. Você é formado a partir daquilo que você vê. Nós precisamos ocupar as periferias. O Estado precisa ocupar as periferias com política pública para garantir o direito ao futuro do nosso povo. O candidato, o senhor fala no seu plano de governo que pretende executar uma reforma grande no serviço público, e o senhor tem uma influência enorme entre os servidores públicos. Como seria essa reforma? Olha, na verdade, o que é que acontece? Primeira coisa que a gente precisa fazer do ponto de vista do serviço público é garantir uma valorização do serviço público como um todo.
Eu gosto sempre de dizer, Emerson, que às vezes pode parecer mera política corporativista. Como eu sou um servidor, como eu sou um sindicalista, né, um militante do sindicalismo, eu fui secretário-geral da Intersindical na Bahia, que é uma central sindical, militei no movimento sindical, na Polícia Civil. A reivindicação da valorização do servidor pode parecer corporativismo, mas não é. O que o nosso povo tem acesso, o que chega para a nossa população, é o que é público. A nossa população só tem acesso à saúde pública. A nossa população só tem acesso à escola pública. A segurança que a gente clama é a segurança pública. Então, cuidar do Estado, cuidar do serviço público, garantir valorização para o servidor, carreira, salário digno, é cuidar da nossa população. Portanto, o Estado às vezes é freado, né, é limitado, e a gente falou isso na outra entrevista. Lá no G1 Bahia? Isso, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que na verdade é uma lei neoliberal, é uma lei que atende aos interesses dos grandes grupos econômicos, impedindo que o Estado ele atue como um promotor de justiça Mas você não acha que fiscal. essa lei foi um grande ganho administrativo para o país, não? Ela pode se tornar, se ela vier associada, aí vem a minha proposta, a uma lei de responsabilidade social. Se a gente tem uma lei de responsabilidade social que nos permite investir os recursos naquilo que é urgente, ela se torna maior do que a lei de responsabilidade fiscal. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela não limita os excessos, não impede os excessos dos governantes? Na prática, a lei de responsabilidade fiscal impede que os governos atendam, sobretudo, aos interesses das classes trabalhadoras e das populações mais pobres. No fundo, as elites, os grupos econômicos, eles são beneficiados, inclusive, pelas infraestruturas que são construídas pelo próprio Estado. O Estado consegue, os governantes que têm vínculo, e eles costumam ter vínculos de interesses com esses grupos econômicos privilegiados, eles privilegiam esses grupos, né, quando executa as próprias obras de infraestrutura. Sabe? Quando se constrói uma estrada, normalmente está associada ao interesse de um grupo econômico que atua em tal setor. Quando a gente constrói uma ponte, quando a gente pensa uma ferrovia, normalmente está associada a interesse de grupos econômicos, por exemplo, do agronegócio. Então os recursos públicos são destinados para esses setores a partir disso. Agora, quando esbarra numa reivindicação de um trabalhador por melhoria salarial e às vezes por reposição salarial, às vezes não é nem por aumento, uma simples reposição inflacionária, não posso por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então a lei de responsabilidade fiscal é uma estratégia para impedir o investimento em setores populares. Para mim o que nós precisamos ter é uma lei de responsabilidade social, garantindo que o nosso povo seja atendido no orçamento de forma obrigatória. Este é o Fala Bahia, pela Bahia FM, Bahia FM Sul. Estamos ao vivo também hoje pelo portal ibaia.com. A gente está conversando com o candidato ao governo do estado, Kleber Rosa, do PSOL. Lembrando que ele falou agora há pouco da candidata a senadora ao Senado Federal da chapa dele, Tâmara Azevedo. Lembrando que na semana que vem nós estaremos no direto da redação aqui na Bahia FM, entrevistando todos os candidatos ao Senado, independentemente de bancada grande ou pequena no Congresso Nacional. Nós vamos ouvir todo mundo aqui na Rádio Bahia FM e no portal ibaia.com. E falando em Bahia FM, nossa audiência no sul do estado é espetacular. Um abraço a todo o sul do estado. Eu tenho aqui pergunta para o senhor, candidato, do Rogério de Itabuna. Candidato, toda a nossa região aqui no sul não pode só viver de verão e festas. Aponte uma solução e cumpra-se eleito governador. Sul do estado. A ponte, eu entendi, eu já estou aqui com a cabeça pensando na ponte, ou na ponte da ilha ou na ponte de Ilhéus, que foi inaugurada há pouco tempo. Pois é. Mas a ponte de Taparica também, em alguma medida, ela ajuda o sul do termina estado. Tendo... Claro, com certeza. E eu quero começar falando da ponte, é Vai importante. desafogar o trânsito da BR-101. Pois é. Quando a gente faz uma crítica, por exemplo, à ponte, as pessoas costumam sempre aquela coisa do tudo ou nada, né? Se você fez crítica é porque você é contra a ponte. Não se trata... Quero começar falando sobre a ponte mesmo, Itaparica-Salvador. O Salvador-Itaparica. Não se trata de ser Só contra. vai descendo até chegar ao sul. Isso, não se trata de ser contra a ponte, ao contrário.
o que nós precisamos pensar é a que serve essa ponte, que tipo de benefício ela vai trazer e como aproveitar o potencial desses benefícios que a melhoria do trajeto, né, do deslocamento possa trazer. E aí eu digo a vocês, nós temos no sul da Bahia potencial produtivo gigantesco. Né? Quando a gente fala em Ilhéus, quando a gente fala do cacau, que embora tenha tido seu momento rico e áureo, né? Mas ainda tem uma atmosfera todo em torno do cacau, todo em torno da produção de chocolate. Eu acho que é necessário a gente pensar, e eu tenho pensado, né? O programa de agricultura familiar ecossustentável e que seja garantida como política de Estado. Porque, como eu falei há pouco do agronegócio, o agronegócio ele se autorregula, né? Mas ele tem um estímulo e incentivo de infraestrutura do Estado o tempo todo. Mas os pequenos produtores, sobretudo que estão ali dentro dos limites daquilo que a gente chama de agricultura familiar, eles precisam maciçamente de políticas públicas permanentes. Né? Quando a gente pensa em assentar as pessoas na terra para produzir, isso vem associado à minha proposta de construir um banco estadual, né? De ter novamente um banco estadual. O Baneb, infelizmente, foi vendido, né, pela gestão carlista, destruiu a possibilidade da Bahia ter um banco, mas é fundamental que a gente tenha um banco estatal que possa estar a serviço da garantia de infraestrutura, da garantia de investimento e de condições para que a nossa população possa produzir com acompanhamento técnico, com o acesso a créditos, né, de maneira que a gente possa intensificar a economia local nas mais diversas regiões. Candidato, eu posso deixar de perguntar, até porque te perguntei na semana passada na entrevista do G1 Bahia, e o senhor é policial e conhece muito bem a segurança pública, como seria essa reforma que o senhor gostaria de fazer também na polícia? Bom, primeira coisa é a seguinte, nós temos uma política de segurança pública totalmente militarizada. A gente praticamente só enxerga a polícia militar. A polícia civil está absolutamente sucateada, abandonada. Eu costumo sempre trazer um exemplo muito pessoal. Eu, como eu já disse, sou investigador, eu trabalhei no Nordeste Amaralina, trabalhei na delegacia, a 28ª delegacia, e quando eu trabalhei lá, tinham 5 policiais no SI, que é o Serviço de Investigação. Estou falando para uma comunidade de 80 mil pessoas, Nordeste Amaralina. É inimaginável supor que 5 policiais dão conta de investigar de forma séria, de fazer um trabalho investigativo com inteligência, né, considerando o número, né, o volume dessa comunidade. A polícia civil está absolutamente abandonada, sucateada. Nas cidades do interior a situação ainda é mais grave, porque às vezes a delegacia funciona com 1 policial, com 2 policiais. Normalmente, para ela estar aberta, depende de servidores municipais emprestados, depende que a prefeitura dê combustível. Minha proposta é inverter. Colocar a polícia militar fazendo o seu trabalho constitucional, sua função constitucional, que é o preventivo e o ostensivo, e colocar a polícia civil no centro do enfrentamento às organizações criminosas, à violência, a partir da investigação e da inteligência. É dessa forma que o Estado consegue enfrentar o problema da violência sem produzir mais violência. Claro que disso passa a fazer concurso para a polícia. O projeto é que a gente triplique o número de trabalhadores da Polícia Civil, que hoje está em torno de 5 mil. Nós precisamos de, no mínimo, 15 mil trabalhadores da polícia. É necessário que a gente faça isso. Para a Bahia toda. Para a Bahia toda, né? Para a Bahia toda. E que a gente possa ter a presença da investigação como elemento fundamental do enfrentamento ao crime. Óbvio que isso de imediato, mas não se faz segurança pública só com polícia, né? Então, o nosso programa, o centro do nosso programa, que é de inclusão social, pretende, a médio prazo, né, incidir no nascedouro e evitar que as pessoas sejam submetidas à lógica da violência e da criminalidade. Falamos de segurança, falamos de educação, falamos de saúde. Saúde não. Nós falamos de segurança, educação, falamos de emprego, saúde agora. O que o senhor vai fazer se for eleito, né?
governador do estado, em relação que o senhor vai, qual é a primeira atitude que o senhor vai tomar em relação à saúde do estado, se for eleito governador, Kleber Rosa? Bom, intervir de forma objetiva no problema da regulação. Hoje, para qualquer pessoa que necessita do atendimento à saúde na Bahia, tem uma palavra que incomoda: a regulação. É importante dizer que a regulação, ela é a organização da fila. Ela é importante. O problema não é a regulação. O problema é como ela acontece. O problema é que, normalmente, a vaga, o lugar da fila na regulação tem dono. Tanto é que as pessoas precisam falar com fulano de tal, com o parente do prefeito, com um amigo do vereador para conseguir, né, passar na frente, e isso termina sendo um fura-fila mesmo. Precisamos da transparência. Se existe uma fila, é necessário que as pessoas tenham transparência do seu lugar na fila, de onde ela vai ser atendida, de quando ela vai ser atendida. Isso é uma coisa absolutamente possível, né? A transparência hoje é algo que está dado. Todo mundo pode saber, por exemplo, quanto um servidor público ganha no portal da transparência. Percebe? Então, assim, por que não dar transparência a algo tão fundamental que é a fila da regulação, para evitar que as pessoas furem fila e que outras pessoas terminem morrendo por não ter o atendimento? Mas óbvio que não basta organizar a fila. Tem que acabar com a fila, né? E a minha proposta é o seguinte: primeiro, reconhecer que nós temos um crescimento do número de unidades médicas e hospitalares na Bahia. Isso é um dado concreto que a gente precisa reconhecer. No entanto, há um processo de privatização da saúde. Quando o Estado constrói um hospital, ele entrega para setores privados gerenciarem. E disso vem a contratação de médicos de forma pejotizada, né? Contrata o médico como se ele fosse uma empresa. Isso atrasa salário, isso sucateia o serviço. E além de outros setores terceirizados. Então, estatizar em absoluto a gestão, garantir eficácia no atendimento e, com isso, ampliação e qualificação das vagas e da oferta da saúde. Para encerrar, eu tenho aqui, eu não vou te chamar de pinga-fogo, porque semana passada, lá no G1 Bahia, o senhor citou Al Capone. Então, você que está curioso para saber por que ele citou Al Capone, vai lá no G1 Bahia e assista a nossa entrevista lá. Aqui, só para quebrar um pouco o protocolo de sabatinas, que às vezes o candidato acaba ficando muito cansado, nós vamos fazer um negócio bem leve aqui, um bate-pronto. Claro. Uma música. Olha, quase todas as músicas de Raul Seixas. Eu sou Raul Seixista, então, para escolher uma, eu vou dizer Eu Sou Egoísta. Conhecem? Ouçam lá, Raul Seixas. Então são dois, não egoísta, mas fãs do Raul. Raul é Raul. Grande Dá para escolher uma, né? Eu falei Raul, a primeira grande, que apareceu. Grande. Não à toa eu trouxe Al Capone lá, né? Exatamente. Uma paixão. Uma paixão a política, a luta, né? A luta é o que me move, a luta é o que dá sentido à minha vida. Eu que venho de um estrato social de muita exclusão, a luta em defesa da nossa gente é a minha grande paixão. Bolsonaro. Genocida. Lula. Novo presidente do Brasil. Um livro. Negras Raízes. Bahia. O time do Bahia. Vitória. Sou Vitória. Futebol raiz ou futebol Nutella? Eu acho que o senhor é futebol raiz, pelo que a gente conversou. Joguei bola, né? Joguei bola descalço na lama. Então, joguei bola na praia, joguei bola em quadra, joguei bola em campo. Então, é futebol raiz. Para encerrar, candidato Kleber Rosa, um sonho. Ver uma Bahia verdadeiramente para o seu povo. Nós somos 80% de negros nessa população e precisamos fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez. Quero aproveitar, convidar vocês para caminhar junto com o PSOL, dia 27, sábado, às 16 horas, PSOL com Lula na Barra. Vamos fazer um grande arrastão na Barra da campanha PSOL com Lula para eleger o nosso presidente no primeiro turno. Muito bem. O senhor ainda tem... Eu acho que não tem não. Não tem não, que eu tenho que anunciar a próxima. Obrigado, candidato Kleber Rosa. Eu que agradeço. Foi um prazer. Boa campanha, contigo. Boa sorte. Obrigado. Nós, lembrando que amanhã a gente volta aqui no Fala Bahia, olha, 18h10, certinho, tá? 6h10. Amanhã a gente vai entrevistar o Giovanni D'Amico, candidato ao governo do estado pelo PCB, Bahia FM, Bahia FM Sul e portal ibaia.com. Muito obrigado pela grande audiência.
Fala Bahia, Bahia FM.